fazer quando nós temos imóveis de inventário sem regularização? Quais são os passos para a gente estar regularizando esses imóveis de inventário? Quais são os caminhos? Pessoal, a gente precisa delimitar algumas coisas bem importantes quando a gente pensa em regularização de imóveis de inventário. Quando a gente pensa numa regularização de imóveis, a gente precisa entender que esse imóvel ele pode estar de duas formas possíveis. Primeiramente, é através de uma posse, isso mesmo, o imóvel ali está numa situação de posse ou propriedade. A propriedade, pessoal, que é o mais importante de todos, é quando o imóvel está registrado em nome do respectivo titular. Então, lá no cartório de registro de imóveis, esse imóvel pertence a fulano, a beltrano, a cicrano. Tudo bem? Quando não se tem esse registro, temos que o respectiva parte tem, na verdade, a posse desse imóvel. Uma coisa que causa muito alvoroço, muitas dúvidas em colegas advogados é o seguinte: professor, a posse pode ser trazida para o inventário? E sim, pessoal, a posse pode ser trazida normalmente para dentro de um processo de inventário e, consequentemente, será transmitida para os respectivos herdeiros. É uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos. Olha, queridos, se você tem uma posse que está dentro de um processo de inventário, ela vem para o inventário normalmente, vai ser dividida normalmente. Agora, o que a gente não pode falar é de regularização, é o que muita gente confunde. Ao término desse processo de inventário, não, pessoal, vocês não vão poder registrar esse imóvel. Por quê? Porque a posse foi passando de geração em geração. Entenda uma coisa, a gente chama isso de cadeia possessória. A passou para B, que passou para C, que passou para D. Todas essas passagens aqui, se foi uma posse, foi passada na característica de posse. Então, posteriormente a um processo de inventário, eu não posso estar vindo a registrar esse imóvel. Por quê? Porque o que eu recebi do meu pai, da minha mãe, lá do familiar falecido, é uma posse. Então, ela passa com a mesma natureza. Por isso, mesmo após um processo de inventário, eu preciso estar tomando uma das medidas de regularização de um respectivo imóvel. E qual é uma dessas medidas de regularização de um respectivo imóvel? Olha, para a gente estar lidando com a regularização do imóvel de inventário, eu sempre falo isso, lidar com regularização de imóveis no geral, você tem que abrir o leque de possibilidades. Entenda comigo uma coisa, o leque de possibilidades. Porque a partir dessas possibilidades é que você vai ver qual é o melhor caminho para regularizar esse imóvel de inventário. Entenda comigo uma coisa. Com a primeira pergunta, qual foi a qualidade que essa posse passou? Essa posse foi transmitida para o seu cliente? Por que isso é importante? Imagina que seu cliente está aqui, está inocente com a situação. Você precisa verificar em que qualidade essa posse ela foi transferida para o seu cliente. Por quê? Porque ela pode ter sido através de um inventário, foi feito o inventário posteriormente passado pelo cliente. Ela pode ter sido feita por onde? Por um contrato de gaveta, pode ter sido por um contrato de gaveta, mais qualidades que essa posse pode ter sido passada através de uma cessão de direitos hereditários, cessão de direitos. Todos esses atos são aptos ao quê, professor? São aptos a transferir a posse. Então, qual é o primeiro passo? Eu verificar qual é a qualidade que essa posse foi transferida para o meu cliente. Porque é a partir dessa qualidade que foi transferida para o meu cliente que eu começo a pensar nas medidas de regularizar. Entenda comigo uma coisa, se foi feito através de um inventário, então eu pressuponho que meu cliente participou desse inventário e, consequentemente, tem lá os formais de partilha em seu nome. Isso é muito comum, pessoal, na regularização de imóveis recebidos por herança. Às vezes é o seguinte, o pai tinha lá a posse do imóvel, isso mesmo, o pai tinha a posse do imóvel, é feito o inventário para transmitir para o filho, só que aquela questão, o pai tinha na qualidade de posseiro, passou para o filho de igual forma na qualidade de posseiro, não teve regularização de imóveis em cenário. Então, quando tem essa situação, o filho agora quer buscar regularizar. Posteriormente, vai verificar a qualidade que foi através de um inventário. Uma coisa que é muito comum feita nessas transferências de posse é o famoso contrato de gaveta. O que acontece com o contrato de gaveta? Imagina seu João, ele faleceu. Em tese, os filhos deveriam fazer o inventário. Só que os filhos não queriam fazer o inventário. Surgiu a oportunidade de venda, os filhos foram lá e fizeram o quê? Venderam. Venderam por 100 mil, por 50 mil, enfim, por 150 mil. Venderam esse respectivo imóvel. E como é que eles fizeram? Contrato de gaveta, duas testemunhas assinaram. É outra qualidade de transmissão de posse. E uma outra, que é uma das mais famosas, é a cessão de direitos hereditários. Professor, o que é uma cessão de direitos hereditários? Pessoal, a cessão de direitos hereditários, ela não é o direito a uma posse. A cessão de direitos hereditários é o direito de participar de algo, de participar de uma respectiva herança, de participar de um determinado processo de inventário.
Então, os filhos de seu João, ao invés de fazer esse contrato de gaveta, fez uma cessão de direitos hereditários, vendendo um bem, vendendo um patrimônio lá de seu João. Significa que quem comprou, no caso o seu cliente, vai ter o direito a participar desse processo de inventário. E dentro desse processo de inventário, ao término dele, quando for expedidos os formais de partilha, também serão expedidos esses formais em nome de seu cliente. É o direito, lembre-se, é o direito a participar de um processo de inventário. Então, ele terá direito a participar lá e, consequentemente, ter acesso a esses formais de partilha e a esse patrimônio que ele adquiriu. Isso são as formas de transmissão. Quando a gente vence as formas de transmissão, você vai começar a trabalhar com as formas de regularização, pessoal. Isso é a primeira coisa. Eu chamo isso do brainstorm, de uma regularização de imóveis. É aquilo que você vai conversar com o seu cliente, seja na primeira reunião inicial, seja nesses primeiros momentos do caso. Porque sem estratégia para regularizar o imóvel, você não vai obter êxito. Isso mesmo. Entenda comigo uma coisa. Então, tem uma posse que foi transmitida. Se essa posse foi feita através de um inventário, de uma transferência adequada de posse, então a gente já tem algumas possibilidades aqui. Eu posso estar regularizando isso através de quê? De um uso capião. Eu posso estar regularizando isso aqui através de uma adjudicação compulsória. Eu posso estar regularizando isso aqui até mesmo indo diretamente ao vendedor e exigindo a escritura. Por quê? Eu tive aqui uma transferência adequada de posse. Foi uma transferência que se deu dentro de um processo de inventário. O fato de ter essa transferência adequada de posse já me garante essas respectivas ações, seja um uso capião, seja uma adjudicação compulsória, ou mesmo exigir diretamente uma escritura pública. Outra coisa são os contratos de gaveta, e é nesses que a gente tem a maior parte dos problemas. Porque o contrato de gaveta, em tese, é uma cessão de direitos hereditários feita de forma irregular. E na prática, gente, é o seguinte: fez o contrato de gaveta, quem pegou o dinheiro já gastou, e quem está com patrimônio está bem satisfeito. Quando ele vai regularizar é que a gente encontra os maiores problemas. Por quê? Porque na imensa maioria dos casos, a gente não pode exigir diretamente escritura pública, porque é difícil ter acesso ao próprio vendedor desse imóvel, ou exigir uma adjudicação compulsória, porque eu já comprei de terceiro, já foi transferindo de geração em geração. É onde, nesse cenário, uma das ações mais famosas aqui na regularização, que já foi até citada, entra, que é o uso capião. Qual é a minha experiência de campo com o uso capião em relação a esses cenários de contrato de gaveta de inventário? Às vezes, pessoal, são gerações e gerações que estão sendo transferidos esses imóveis. Foi de A, passou para B, passou para C, para D. E, gente, o céu é o limite, sabe? O céu é o limite. Então, nesses cenários, mais do que você ficar atrás de um, de outro, de abrir inventário, fechar inventário, seguir para uma adjudicação, é melhor você entrar diretamente com o uso capião, que eu isolo tão somente o critério posse e resolvo esse problema. E o terceiro cenário é a cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários, como eu disse, é o direito a participar do inventário. Então, o primeiro passo de alguém que compra imóvel a título de cessão de direitos hereditários é entrar no próprio inventário, entrar no inventário, para dentro desse inventário, retirar o imóvel, seja você pedir um alvará para retirada desse imóvel, a depender dos passos que o inventário está, um adiantamento de partilha, ou mesmo esperar expedir o formal de partilha em nome do seu cliente, para a partir disso eu regularizar. Aí, quando eu posso regularizar, eu volto para essas situações aqui, seja um uso capião, uma adjudicação, exigir a própria escritura pública, porque eu fiz a transferência adequada desse imóvel de inventário e agora vou tomar as medidas para regularizar. Esses são os caminhos para você montar esse brainstorm inicial, para você montar esses primeiros passos dentro da regularização de imóveis de inventário. Inclusive, é tudo isso que eu ensino dentro do meu curso sobre como regularizar imóveis de inventário. Você vai aprender o passo a passo de como lidar com esses imóveis que são um pouco diferentes, como eles são incidentes hoje na prática e como você pode estar lidando com esses instrumentos para regularizar esses respectivos imóveis. Se você tem interesse em conhecer o meu curso de como regularizar imóveis de inventário, eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica agora mesmo na descrição, clica no link e vem participar do meu curso sobre regularização de imóveis de inventário. Vai ser um prazer imenso te receber.